Bom dia a todos, queridos e queridas, tudo bem? Hoje é dia 14 de maio de 2021, sexta-feira. Vamos juntos novamente fazer a leitura do livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, de Tina Louise Spalding, que canalizou comentários do Mestre Jesus Cristo e da sua equipe de consciência crística a respeito das lições do livro de exercícios de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 134, que declara que eu perceba o perdão tal como é. A nossa bonequinha caminha por um caminho dourado, num bosque, com o sol maravilhoso atrás dela, com o cachorrinho dela, e ela vai atravessar uma ponte. E essa ponte, o que é, gente? Essa é a ponte do Divino Espírito Santo, né? O Divino Espírito Santo é a ponte entre a nossa mente egóica e a mente do nosso Criador, a mente de Deus, né? Para que a gente lembre que não estamos separados e nem nunca estivemos e que a separação foi apenas uma ilusão. E essa ponte também é a ponte do perdão. Já vamos ver o motivo. Que eu perceba o perdão tal como é. Vocês são seres abençoados, de fato. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus. É muito importante que você se dê conta de que os seus julgamentos, ódios e ataques, mesmo quando você pensa que eles são justificados, colocam você no inferno. Que inferno? Num estado de consciência infernal. Num estado de consciência de dor, de sofrimento, de raiva, de ódio, ok? Esse é o inferno. Você sofre por conta da litania constante de decisões que você tomou, pensando que as coisas poderiam ser de um jeito diferente daquele que elas são, na verdade, né? Tal como se apresentam na realidade. Isso é simplesmente brigar, discutir com a realidade. Quando você começa a amar o que é, independente de se você compreende isso ou não, né, a realidade, quando você vê algo acontecendo no mundo ou vê alguém se comportando de uma forma que você pensa ser não apropriada, que tal você começar a dizer: na verdade, eu não sei de nada, eu não sei quais são os caminhos dessas pessoas. Eu não sei qual é o papel que elas estão desempenhando neste grande projeto. Eu vou apenas observar com os olhos do perdão por um pouquinho de tempo. Eu não vou ser drenado pela mídia, pelos veículos de comunicação. Eu não vou ser sugado, né? Drenado não é uma boa palavra. Eu não vou ser sugado pela mídia, eu não vou ser sugado pela repetição dos meus amigos a respeito do que está sendo mostrado na mídia. Por favor. Eu vou simplesmente dizer: eu não sei. Isso é o perdão. Quando você dá um passo atrás do seu ataque e das fofocas, assim como da ilusão, né, de que você sabe o porquê de as pessoas fazerem certas coisas e como elas deveriam ser punidas por fazerem aquelas coisas, né? Você está de fato, se você faz isso, você está de fato bancando Deus quando você faz isso. Quando você se dá conta de que você está bancando Deus e que você não tem qualificações para fazer isso, você então se torna um transeunte com todos os dramas, ou melhor, você torna um transeunte e todos os dramas desta vida vão se tornando a cada dia mais fáceis e mais fáceis. O que parece ser uma boa ideia em janeiro se torna uma má ideia em junho. O que parece ser uma má ideia em junho se torna uma boa ideia em setembro, né? Não sabemos tudo.
Só vemos a realidade através de um buraquinho da fechadura, né? A porta tá fechada, o buraquinho da fechadura tá lá, a gente olha e pensa que tá vendo tudo. E nos intitulamos donos da verdade, né? Brincamos de Deus. Se você for paciente e permitir a vida se desenrolar sem saltar e pular para conclusões ignorantes, você vai ver que você vai sofrer menos. Você vai se dar conta, o meu primeiro instinto foi ir lá e dizer alguma coisa, mas agora, uma semana depois, eu ouvi o outro lado da história. Por exemplo, eu vejo que o problema se resolveu por si mesmo e que todos dentro do problema precisaram de um estímulo para começar a se comunicar, ou eles precisaram de um desafio para saltar, né, ultrapassar um obstáculo, um pequeno obstáculo. O que parecia ser ruim, não era ruim. Você se envolveu nisso e participou do drama. Talvez você tenha saído dos trilhos, talvez você tenha tirado dos trilhos uma situação benéfica, porque você foi lá interferir, né? Não esteja tão certo de que você sabe o que cada um tá ali para fazer, né? Qual é a tarefa de cada um? Qual é a história de cada um? Melhor dizendo, não tenha tanta certeza disso. Nós sugerimos que você preste atenção em qual é a sua tarefa, qual é a sua história, né? Veja o mundo com os olhos do perdão. Saiba que ele possui as suas próprias energias. Algumas vezes as pessoas precisam desempenhar os seus próprios dramas, e muitos destes dramas são dessas pessoas, são das pessoas, não são seus, não são nossos. Olha que lindo! Que tal se focar na sua vida? Você está se focando suficientemente na sua vida? Ou você está envolvido com coisas que estão acontecendo do outro lado do planeta e com negócios, com as histórias de outras pessoas? Você está negligenciando a sua própria vida? Você está projetando todas as suas energias ou situações, pessoas, lugares? Ou melhor, você está projetando todas as suas energias em situações, pessoas, lugares e coisas que de fato não tem nada a ver com você? Traga de volta o seu foco. Chame de volta aqueles pequenos, e aí ele usa uma palavra que são os bracinhos, as extensões de caules de plantas trepadeiras quando elas vão se agarrar em algum lugar, né? Então ele fala, chame de volta esses pedacinhos de caules, né? Essas ramificações que vão lá se apoiar. As ramificações da sua consciência e as empregue em fazer o bem para a sua própria vida. Invista na sua vida, cultive a sua mente e eduque a si mesmo sobre estas verdades espirituais e princípios espirituais. Se torne amoroso na sua vida. Dê um passo atrás de julgar as pessoas. E esta é a prática do perdão. Eu sou aquele que vocês conhecem como Jesus e nós vamos ver você novamente amanhã. Uau, essa foi dura, né, gente? Pra mim foi dura. Não sei pra vocês. Bom, vamos um pouquinho a como praticar isso, né? Então, o exercício hoje ele é muito interessante. Ele não pede que nós perdoemos ninguém. Ele pede que percebamos o perdão tal como é. Então, antes de eu perdoar alguém,
eu preciso perceber o perdão tal como é. Eu preciso saber qual é a natureza do verdadeiro perdão. E aí, nas linhas de prática, ele diz assim, que eu perceba o perdão tal como é. Eu me acusaria por fazer isso? Não colocarei essa corrente sobre mim mesmo. Aí ele diz aqui embaixo, ninguém é crucificado sozinho, ninguém, e no entanto, ninguém pode entrar no céu por si mesmo. E aí ele diz aqui no parágrafo 15, ele diz assim, escolhe um irmão conforme a orientação que ele vai te dar, ele, o Divino Espírito Santo, e enumera os seus pecados, um por um, à medida em que passam pela tua mente. Reflete brevemente sobre todas as coisas ruins que pensaste sobre o teu irmão, e a cada vez pergunta a ti mesmo, eu me condenaria por fazer isso? E aí tem uma nota da Helen na edição original em inglês que ela diz assim, que na verdade o sentido que Jesus está dando é eu desejo me condenar por fazer isso, porque ao condenar o outro, se eu e o outro somos um, então eu estou me condenando. Se eu crucifico o outro e eu e o outro somos um, então eu estou me crucificando. E se eu perdoo o outro, eu estou apenas me dando conta de que o pecado não existe, o dano que aquele pecado me provocou não existe, porque tudo está acontecendo nessa realidade virtual, que é o playground do ego, e o meu ser está lá em cima, absolutamente protegido. Então é o que eu já disse para vocês, o ego não se sente ofendido. Ou melhor, é o ego que se sente ofendido. O ser não se sente ofendido. O ego se sente ofendido. O ego se sente maltratado, ferido, rejeitado, abandonado, destruído, injustiçado. O ser não. O ser está lá em cima. Assim como Deus me criou. O meu ser está lá em cima, íntegro, perfeito, completo, absoluto, né? Então qual é a chave aqui? É eu parar de me identificar com o ego. E eu fazer aquelas perguntas que eu preciso fazer diante daquela situação que está me acontecendo. O que eu tenho que aprender com isso? Qual é a virtude que essa situação, que essa pessoa está exigindo que eu desenvolva que eu ainda não desenvolvi? Qual é o defeito de caráter meu, somente meu e de mais ninguém, que essa situação quer que eu dê um polimento, que eu abra mão? Qual é o aperfeiçoamento que essa situação me pede, né? Essa que é a grande questão, é como nós vamos enxergar a situação. Se vamos enxergar a situação como vítimas, ou se vamos enxergar essa situação do ponto de vista do nosso poder pessoal, de que existe um propósito ali dentro, existe uma dádiva para mim naquela situação, ainda que eu não esteja vendo, mas dentro, na essência, é sempre Deus que está ali se apresentando para mim, para eu crescer, para eu melhorar, para eu virar uma pessoa que eu tô com preguiça de ser, para eu sair da minha zona de conforto, né? Para eu ser mais generoso, para eu entender a minha unidade com o outro, para eu me conectar com o meu Criador e parar de querer do outro uma coisa que eu tenho que pedir para o meu Criador, uma coisa que eu tenho que obter a partir da minha conexão, não é? Então é aí que reside o meu poder. O meu poder não está em mudar a situação. O meu poder não está em mudar o outro. O meu poder está em mudar a mim mesma. A mim mesmo. O meu poder está em descobrir o aprendizado e levá-lo adiante. O meu poder está em ouvir a voz por Deus e me conectar com a essência, com o presente que Deus está me dando com aquela situação, por mais difícil que ela seja. E vocês não tenham dúvidas de que eu já passei por algumas situações muito difíceis na minha vida, senão eu não estaria aqui. Tá bom, meus amores? Esse é o recado de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, vamos nos ver novamente amanhã.